A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nessa manhã, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor aqui, que se encontra em Coríntios 16, versículo 17, que diz assim, irmão: rogai vós, irmão, que notei os que promove dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviando-se dela. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, suave palavra, enganosa, quer dizer, lixosa e enganosa, enganando o coração do simples. Irmão, o que acontece, trazendo para os dias de hoje? Quantos que se converteu diante de Deus, a Jesus Cristo, se rendeu aos pés dele, aceitou, aprendeu a sã doutrina de Deus, andou nela, e agora muitos, como estão fazendo nos dias de hoje, abre porta de igreja, desvia da igreja, abre porta de igreja, ele quer ser líder, ele não quer ser liderado, ele quer ser cabeça, ele não aceita a ordem de ninguém, e quer que os outros aceitem a ordem dele, quer que os outros obedecem ele, enquanto ele não obedece ao seu pastor, que é Jesus Cristo. Muitos hoje não querem obedecer o dirigente da igreja, porque quando ele prega a doutrina, mas depois ele sai da igreja, ele diz que Deus mandou ele abrir uma porta que Deus não mandou. Ele responde por Deus. Aí ele abre aquela igreja, quer botar um jugo ali para os irmãos obedecer ele, que ele foi desobediente no passado, lá no templo, na igreja dele, onde ele congregava, ele não obedecia, ele andava desordenadamente, não aceitava correção, não aceitava andar na doutrina, e agora abre uma portinha e quer que as ovelhas obedecem ele. Irmão, eu não canso de falar, é escrito. Se você quer que uma pessoa faça uma coisa, primeiro você faz. Está escrito isso na palavra de Deus. Se ele quer que alguém obedeça ele, primeiro ele tinha que obedecer alguém superior dele. Ele não obedeceu. Muitos hoje abrem igreja, como está falando aqui na palavra, que é para nós notar os irmãos, que promove dissensão e escândalo contra a doutrina de Deus. Ele chega para o irmão e fala assim: não, irmão, eu abri uma porta ali, vem congregar comigo. Você pode andar desse jeito, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não tem problema. Ele está contra a doutrina de Deus. Não foi isso que ele aprendeu, mas o que ele aprendeu, ele lançou para trás. Porque ele sabe que ele acha que no ministério dele não vai crescer desse jeito na obediência, mas cresce na graça com Deus. O que adianta crescer na desobediência e não crescer na graça e no conhecimento de Deus? Ele não tem conhecimento. Então, como ele quer tirar lucro, vantagem do povo, ele fala: irmão, você pode andar assim, você pode andar assado, mas ele esqueceu de uma coisa, que ele não falou para os irmãos: ele pode fazer tudo, tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Só tem uma coisa: ele pode fazer tudo que ele achar aqui na terra que deve fazer, mas uma coisa ele esqueceu de falar: só não pode entrar na glória com Jesus. Você pode fazer tudo isso, de menos quando chegar na hora de herdar o reino do céu, ele é barrado. É isso que ele tem que passar para a igreja. Não adianta a gente fazer tudo aquilo que a gente quiser, ser livre na terra e não ser livre no reino do céu. Aí o que acontece? Porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo. Ele não serve a Jesus. Ele está trazendo as pessoas para servir ele, para resgatar dinheiro, para obedecer o que ele põe na igreja, uma coisa que ele nunca fez, nunca obedeceu quando congregava lá em outrora, no passado. E agora, trazendo para os dias de hoje, ele abriu uma congregação de qualquer maneira e quer que o povo obedeça ele, se ele não conhece a obediência, que ele nunca obedeceu. Irmão, só quem conhece a obediência é quem anda nela. Se ele nunca andou, nunca obedeceu, então ele não pode passar aquilo que ele não viveu. Isso é antibíblico, que ele está passando aquilo que ele não viveu e nem vive. Então, o que acontece nos dias de hoje são muitas coisas assim. Os tais não servem a Jesus Cristo. Com suas palavras, lissoja, quer dizer, suave, ele vem com palavra suave, enganosa, ao coração do simples, daqueles irmãos simples,
que não tem maldade, que não tem conhecimento. Aí ele vem com palavra lisógia, quer dizer, palavra enganosa, suave, enganando os irmãos, falando humilde, mostrando que ele é humilde, mas na verdade ele é um demônio, enganador, porque Satanás vem como anjo de luz, ele vem com sapatinho de algodão, pisando macio para não fazer barulho, para enganar o irmão. Porque se ele vir de qualquer maneira tropeçar numa lata fazer barulho, o irmão sabe que é o escandalizador, que ele vem escandalizando e trazendo o escândalo. Mas como ele vem pisando mansinho com sapato de algodão, não está fazendo barulho, e o irmão acha que ele não é escandalizador. Então, irmão, há muitos enganadores se levantando contra a sã doutrina de Deus nos dias de hoje. Você vê que esses tais não pregam a doutrina porque ele não viveu, ele não conhece. A gente só prega o que vive e o que conhece. Não teve um encontro com Jesus Cristo, não é convertido, ele é convencido, não foi lavado nas águas batismais, mas tomou um banho de qualquer maneira, a sujeira ainda está no corpo dele, e quer levar a obra de Deus fraudulentamente. Aquele que usa de engano dentro da congregação de Deus, ele não permanece. Está escrito que o ímpio não permanecerão na congregação do justo. Cedo ou mais tarde serão ceifados, serão tirados, serão arrancados, serão lançados fora da presença de Deus. Porque ele não é ovelha, ele é lobo. Ele não é convertido, ele é convencido. Ele é enganador. Ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele anda no espírito do erro, que ele só anda errando e pecando. Tudo que ele faz é errado. E tudo que ele faz dá errado também, porque não é o Espírito Santo de Deus. Então, esses tais, aqui fala claramente, roguei e noteis, o que promove dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviando dela. Muitos têm desviado da sã doutrina. Não tem obedecido, ele se faz de desertor, desobediente, e vem com palavras, enganosas, palavras macias, palavra bonita, para enganar o simples que está dentro da congregação, aqueles irmãos simples, que tem pouco conhecimento, que é humilde, que não tem leitura, ele vem e engana, ele quer fazer multidões. Aí o que é que ele faz? Ele nunca obedeceu e quer que a pessoa obedece a ele, seja obedecida a ele, que ele faz em tudo. Então, irmão, ele não está formando seguidor de Cristo, nem discípulo. O que ele está fazendo? Ele está trazendo empregado, funcionário para ele, para ser escravo dele, para fazer tudo que ele mandar, ser submisso a ele, enquanto ele não é submisso a Deus e nem foi submisso aos dirigentes. Então está errado. Muito, irmão, nós temos que anotar hoje. Ele se senta naquela cadeira, como diz na primeira cadeira do assento, querendo mostrar que é Senhor, querendo governar, sabendo dizer que sabe, não entende o que fala, não sabe o que faz. Não conhece a palavra. Se você fazer perguntas de palavra profunda dentro da Bíblia, quem é leitor da Bíblia, ele não vai saber se responder. Como é que ele, se ele não conhece a palavra, como é que ele vai querer liderar uma coisa quando ele não vai saber quem é o falso profeta que está ali com ele? Se ele não vai saber e vai porque ele é um falso profeta. Então ele conhece os dele. Então, irmão, esses não têm conhecimento. Por isso que muitas das vezes as igrejas hoje estão se acabadas. Se acabou. Porque todos agora abrem porta de igreja. Irmão, você pode ter doutorado, você pode ter maior diploma de seminário. Isso aí não quer dizer que você pode abrir igreja, não, irmão. O que te dá autoridade para abrir igreja não é seminário formado a pastor e nem carteira de doutorado. É que você tem que ter chamada de Deus. Aí você foi formado pelo homem, não foi para Deus. E muito desses safadão aí quer barrar o simples na igreja, porque ele tem a carteira, quer barrar com a carteira dele. Irmão, sua carteira não vale de nada. É um jornal velho, rasgado, sujo. O que vale é a chamada de Deus. Se você tem chamada de Deus, se Deus te chamou, Ele te capacitou, você não precisa ir para seminário. A sabedoria quem dá é o Espírito Santo de Deus. Você vê que muitos têm carteira de doutorado, se formam no seminário, vai a pastor, não sei de quê, não sei de cá que eu conheço, e não sabe nada, só faz coisa errada. Por isso que as igrejas afastam da sã doutrina. Ele aprende a afastar da sã doutrina, porque ele está aprendendo com Satanás lá no seminário. Aí ele afasta da Satanás, faz ele afastar da sã doutrina, da obediência e da santidade. Aí anda desmarteladamente o que acontece com essas igrejas aí. Doutrina de demônio.
Irmão, eles falam, não, você tem que ter estudo. Irmão, quem fala é o Espírito Santo na sua boca. Você tem que ter chamada de Deus. A sua carteira de seminário, sua carteira de doutorado não vale para nada. Não para isso. Pode valer para o seu trabalho aí. Para isso não, meu irmão. Porque aqui tem que ter chamada de Deus. Vê se Pedro foi para seminário. Jesus mandou ele abrir as portas da igreja, né, que a qual o alicerce do inferno ia estremecer. E quem deu o conhecimento? Foi o próprio Jesus. Foi Jesus que chamou ele. Esses pastores de seminário aí não tem chamado de Jesus, não. São comercialistas. São, como se diz, vigaristas, irmão. Eles abrem para tirar proveito das ovelhas. Eles não são apacentadores, são espalhadores. Eles querem apacentar para comer a lã, a gordura das ovelhas, igual aquelas pessoas que criam porco, que criam ovelha, engorda para comer depois. A ovelha é de Jesus, ninguém pode tocar nela. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus, lê mais a Bíblia, pega mais conhecimento, consagra a sua vida, porque sem a consagração a qual não verá Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus te ama. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.